A paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar com você mais uma vez, querido irmão, professor, aluno, você que tem acompanhado os nossos vídeos. Deus continue abençoando a sua vida. Eu estou junto contigo mais uma vez para nós meditarmos na nossa lição da classe dos jovens, lição número 8, do dia 25 de agosto de 2019. Essa lição vai tratar sobre o papel do líder e a convivência cristã, baseada no capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro, o último capítulo, portanto, as últimas palavras do santo apóstolo nessa sua primeira carta. E dentro desta lição, que está subdividida na primeira parte com relação a conselhos à liderança cristã. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico vai falar sobre conselhos à juventude. E por último, em terceiro lugar, o relacionamento entre os irmãos. Então, com relação aos conselhos à liderança cristã, o apóstolo Pedro começa o capítulo 5, não é? Falando sobre os presbíteros que estavam trabalhando nas igrejas onde sua carta foi, ou para onde a sua carta foi direcionada. Presbíteros eram aqueles homens, também chamados bispos ou anciãos, que tinham sob sua responsabilidade o cuidado da igreja e também a supervisão, até mesmo, de algumas igrejas locais. Nós encontramos a figura dos presbíteros, ou essa expressão presbíteros, sendo aplicada à liderança da igreja em vários lugares. E também algo muito interessante, quando Paulo escreveu a Tito, ele orientou aquele jovem obreiro que estabelecesse presbíteros em várias igrejas localizadas na ilha de Creta. Temos também orientações do apóstolo Paulo direcionadas a Timóteo com relação à separação de homens para servirem como presbíteros. E aqui, interessantemente, nós encontramos nessa carta de Pedro, no capítulo 5, que o apóstolo ele está trazendo uma palavra de admoestação aos presbíteros, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, com todo o seu peso apostólico e a sua liderança. Ele tem toda a capacidade e toda a autoridade para admoestar aos líderes que estariam tendo contato com a sua epístola. Pedro, ele também, curiosamente, se apresenta como presbítero, dizendo, eu que também sou presbítero com eles. Interessante aqui a marca de humildade deste homem de Deus. Aquele que, segundo as suas próprias palavras, foi testemunha das aflições de Cristo. Claro que os presbíteros a quem ele estava endereçando estas palavras não tinham passado por essa experiência de ser testemunha das aflições de Cristo. Mas o apóstolo Pedro, sim, ele foi testemunha ocular, presente do ministério de Jesus, das aflições que ele viu acontecer com Jesus e, sendo assim, ele demonstra humildade a se colocar como presbítero, como os demais também. Esta é uma lição extremamente importante, porque mostra para nós que, muito embora alguém possa exercer um cargo alto do ponto de vista eclesiástico,
dentro da igreja onde serve, esta pessoa deve ter um espírito de humildade, de companheirismo verdadeiro, não se sentir superior aos outros. Esse, na verdade, é um princípio cristão, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, a liderança, por maior que seja, deve entender que só ocupa essa função ou cargo pela grande misericórdia de Deus e por isso deve tratar, considerar os seus companheiros de ministério de forma honrosa e não sentindo-se superior que os demais do ponto de vista de um orgulho ministerial, que não faz bem a ninguém. Então o apóstolo Pedro, além de ser testemunha da aflição de Cristo, coisa que ele sabia que aqueles irmãos não o eram, mas tem uma coisa que ele era e aqueles irmãos também eram e nós também somos. O que é? Participante da glória que se há de revelar. Aqui, tanto o grande apóstolo quanto os demais obreiros e, por extensão, aplicando esta palavra a nós nos dias de hoje, nós também queremos, trabalhamos, lutamos pela fé para sermos participante da glória que se há de revelar. Ou seja, essa glória da vinda do Senhor Jesus. Quando ele vier manifestar essa glória bendita, Pedro sabia que seria dela participante e pela fé todos os obreiros e todo o povo de Deus, de todos os tempos, de todas as eras, estarão presentes nessa glória maravilhosa. Então, os conselhos que ele dá depois dessa introdução é, em primeiro lugar, o conselho de apacentar o rebanho de Deus. A igreja é chamada de rebanho de Deus. E os presbíteros, os líderes, são comparados a um pastor. Então, o pastor, ele tem a função de pastorear, de apacentar o rebanho de Deus. Apacentar é o trabalho que requer cuidado, atenção, amor, total dedicação e disponibilidade e zelo pelas ovelhas. Essa ligação da vida do pastor de ovelhas natural relacionada ao cuidado de pessoas é tão importante que foi aplicado ao próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que ele é o bom pastor. E ele é. Pedro o chama aqui de sumo pastor. Então, todos os que exercem a liderança pastoral, esse cargo tão importante de liderança na casa de Deus, no sentido de pastorear, ele tem que apacentar, cuidar das ovelhas de Deus. É o conselho que o apóstolo Pedro fala de rebanho de Deus. Eu me lembro da expressão que o apóstolo Paulo usou para falar com os obreiros, os presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele estava se despedindo daqueles irmãos ali em Mileto. Ele usou uma expressão que ele disse assim: tende cuidado de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu, bispos ou presbíteros, para apacentardes a igreja de Deus. Igreja de Deus, Paulo usa. E Pedro usa aqui a expressão rebanho de Deus. O que isso nos mostra é que a igreja tem em Deus o seu dono. Ela é
propriedade de Deus. E embora os obreiros tenham e exerçam uma função de liderança, comando na casa de Deus, sobre a igreja, eles não são donos e, portanto, devem tratar a igreja com muito cuidado, sabendo que ela pertence a Deus. Aliás, o próprio obreiro pertence a Deus, porque ele também, de certa forma ou em todo sentido, é uma ovelha do Senhor, escolhido, capacitado, dotado e chamado para cuidar da igreja, mas deve entender que ele também faz parte desta igreja e que, portanto, todos pertencem a Deus e que ele deve exercer o seu papel de liderança a bem do povo de Deus, apacentando, cuidando, zelando, dando amor e atenção às ovelhas de Deus, tendo cuidado dele. Cuidado é o trabalho que o pastor deve ter. Cuidado, atenção, vigilância. Nós nos lembramos que quando o Messias nasceu, o Senhor Jesus, diz que os anjos apareceram aos pastores que estavam nos campos ao redor de Belém e eles estavam ali cuidando de seus rebanhos na vigília da noite. Então, o cuidado pastoral é muito bem aplicado com relação a esse pastor que vigia o rebanho dos perigos que rondam a igreja de Deus. O perigo das heresias, o perigo dos falsos mestres, o perigo dos lobos devoradores que Paulo falou aos irmãos de Éfeso e também os perigos internos que aparecem dentro do próprio rebanho. Então, são grandes os perigos que cercam a igreja de Deus. E o pastor, o presbítero, ele deve ter cuidado. Ele está colocado por Deus como um atalaia lá do livro de Ezequiel, pronto, despertado, sóbrio para cuidar da igreja de Deus. E isso ele deve fazer de forma voluntária, não sentindo nisso uma extrema obrigação, no sentido de que se vê forçado a fazer contra a sua vontade. Pelo contrário, o verdadeiro obreiro, ele sente o chamado, ele é pressionado pelo chamado e simplesmente a sua vontade é superada pela vontade de Deus e, na verdade, o seu prazer é fazer a vontade de Deus. Nenhum verdadeiro obreiro se sente estressado do ponto de vista totalmente esgotado, porque não queria fazer o que está fazendo, é obrigado a fazer. Às vezes nos sentimos sim cansados, nos sentimos bem pressionados pelo peso da grande responsabilidade, mas não pelo fato de que estamos fazendo algo que não queríamos. Pelo contrário, Deus, quando nos chama, Ele opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então nós fazemos, os verdadeiros obreiros fazem, com um coração totalmente entregue ao Senhor e de forma com muita boa vontade, com muita voluntariedade, jamais visando o benefício próprio no sentido, o lucro, a ganância, cuidar da igreja, buscando auferir riquezas, bens de diversas formas. O sentimento do coração que Pedro fala aqui é de um obreiro voluntarioso, que não tem o lucro pessoal, o vil metal, como incentivo ou como objetivo do seu trabalho pastoral, do seu trabalho de liderança. Infelizmente, se Pedro está alertando com relação a isso,
é porque o perigo e o mal de fato existe. Alguém exercer uma liderança visando apenas o seu bem financeiro e pessoal, o que a igreja pode retribuir-lhe, na verdade nem retribuir-lhe, o que ele pode tirar da igreja de benefício financeiro para si próprio. Esse não é o sentimento de quem serve a Deus. Todos nós necessitamos do dinheiro, todos nós precisamos cuidar da nossa vida e família, mas o verdadeiro obreiro não tem o dinheiro como prioridade no seu ministério. A prioridade é cumprir o chamado e fazer bem a obra para a qual o Senhor o chamou, e assim como ele cuida do rebanho, Deus cuida dele. Esta é uma grande verdade que nós experimentamos na nossa vida. Então, esse espírito voluntarioso, não de ganância, mas de prontidão, animado, fortalecido no Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Ânimo pronto, diz o apóstolo Pedro. Um obreiro sempre animado e despertado, buscando agradar o seu Senhor, fazendo bem ao rebanho de Deus. Também o obreiro aqui é orientado por Pedro, presbítero, pastor, para não exercer a sua função como tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha que ele diz duas expressões importantes com relação à igreja. Ele fala rebanho de Deus e agora ele diz herança de Deus. É tudo de Deus. Tudo pertence a Ele. Portanto, nós não temos domínio. Os obreiros, os pastores, presbíteros, líderes, não temos domínio sobre a herança de Deus. O domínio é de Deus. Esse domínio diz respeito à atitude autoritária, impositiva, ditatorial até, de algumas pessoas que querem impor sua vontade, seus pontos de vistas e o seu querer sobre a herança de Deus. Não. O obreiro, ele foi chamado principalmente também para, através da palavra de Deus, alimentar o rebanho e fazer com que, pela palavra, o rebanho, a herança de Deus, seja incentivada, exortada, fortalecida, animada para fazer o trabalho do Senhor. Então não é por força, nem por violência que um presbítero exerce a sua liderança, mas pelo Espírito de Deus, no poder do Espírito e na autoridade da palavra de Deus. É nessa autoridade que nós exercemos a verdadeira liderança, porque, afinal, o presbítero é um servo e deve servir com amor e sendo exemplo. Aí vai uma outra orientação, um outro conselho à liderança, para que sejam eles exemplo ao rebanho. Exemplo. Então, a igreja, os cristãos, devem ter nos seus líderes pessoas de exemplo. E exemplo eles serão se apacentar o rebanho na visão certa, cuidando com amor, não sendo gananciosos, sendo animados e servindo com humildade. Assim serão exemplo ao rebanho. Assim como Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele foi humilde e disse aos seus discípulos, como eu fiz, façais vós também. O exemplo de humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um verdadeiro líder, em resumo, ele se parece com Jesus Cristo. Então, o apóstolo, depois de falar com relação à liderança, dar orientações, ele dá conselhos à juventude. Semelhantemente vós, jovens, de maneira semelhante, assim como os presbíteros devem exercer com humildade, ser exemplos, dedicados,
ânimo pronto, assim também os jovens. O apóstolo João, na sua carta, ele usa a expressão jovens lá, relacionada aos crentes que estão na flor da vida espiritual, já num caminho bem amadurecido, quando ele fala sobre os filhinhos, que são as criancinhas, os jovens e os pais. Ali não é uma referência à faixa etária ou ligação familiar, mas são palavras usadas com relação a pessoas que dentro da igreja ou são criancinhas ainda, porque são novos crentes, ou são jovens que já estão maduros, né? Ou já são pais, aqueles que já têm uma grande experiência. O apóstolo Pedro aqui, ele usa a palavra, a expressão jovens, tanto nós podemos aplicar com relação aos crentes de forma geral, que já são também maduros, mas que devem ser sujeitos aos anciãos, ou sujeitos aos próprios líderes, que isso é uma realidade, porque da mesma forma que o obreiro, o pastor, ele é sujeito a Deus e humildemente serve ao rebanho, assim os crentes, embora sejam maduros, mas eles devem entender que eles precisam de uma liderança, é o caminho estabelecido por Deus, que eles precisam de um pastor, de um ministério ao qual eles devem estar sujeitos. Ou seja, ninguém está isento da autoridade. Os presbíteros não estão isentos dela, embora sejam obreiros e líderes, porque estão debaixo da autoridade de Deus e servindo, reconhecendo o valor da igreja de Cristo como rebanho e herança. A igreja, nos seus crentes em geral, devem estar debaixo da autoridade, da liderança do ministério que Deus estabeleceu, no caso, o pastor, os líderes verdadeiramente chamados por Deus e que vivem e ensinam a palavra de Deus. A estes, a igreja deve estar plenamente submissa. Pois bem, mas os jovens também, na questão da idade. E como essa lição é uma lição para jovens, é importante que a juventude evangélica entenda a importância da submissão à autoridade, submissão aos mais velhos. E aqui eu uso uma palavra que se aplica muito bem aqui, respeito. Respeito aos mais velhos. No mundo é comum o espírito jovem estar relacionado ao espírito rebelde, quebrar regras, quebrar paradigmas, não concordar e não aceitar a visão dos mais experientes, ou dos anciãos, ou dos mais velhos. Todavia, no meio do povo de Deus, o cristão jovem, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço, ele tem a sua atividade, mas ele não é autossuficiente. Ele deve entender que ele deve regrar com a sua força, o seu ânimo e muitas vezes a sua intrepidez, entendendo que existe sobre ele a autoridade daqueles que já passaram por onde eles estão passando. E mais tarde, eles mesmos estarão numa posição de experiência. Então, o princípio da humildade, ele permeia todos os relacionamentos. E os jovens devem se submeter também, ser humildes em reconhecer os mais velhos. E por último, e também o apóstolo Pedro, ele vai falar com relação ao relacionamento entre irmãos. Então, esta lição, ela trata desde a liderança até depois os jovens e o relacionamento geral dos crentes, permeando uma linha de relacionamento marcado pela humildade. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que ele passou para os apóstolos. Foi assim que os santos homens de Deus que seguiram Jesus,
que escreveram as suas cartas para nós também viveram. Homens de humildade. Humildade não é fraqueza, humildade não é ter medo, humildade não é ter autocomisseração, mas humildade é reconhecer a dependência de Deus. Humildade é reconhecer o valor do próximo. Humildade é reconhecer que cada pessoa tem a sua dignidade, deve ser valorizada e honrada por isso. O verdadeiro humilde, ele coloca em prática tudo aquilo que ele tem de Deus, a sua capacidade, ele coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu com os seus esforços, de acordo com aquilo que Deus lhe deu, tudo que ele tem na vida, ele não faz disso propaganda, ele não faz disso algo que possa fazê-lo ou imaginar que ele seja superior aos outros e, portanto, está num patamar diferente. Não. O verdadeiro humilde é aquele que usa toda a sua capacidade, conhece muito bem a posição em que se encontra, mas ele sabe tratar os outros, ele sabe amar as pessoas, ele sabe valorizar e ele reconhece a sua dependência de Deus e também dos outros. Porque a grande verdade é que, da mesma forma como a igreja, os crentes, eles dependem de uma liderança sadia, a liderança também depende da igreja. É um conjunto, não vive-se isoladamente, um dependendo do outro. E assim há um fortalecimento nos relacionamentos. O apóstolo Pedro, então, ele diz que nós devemos revestir-nos de humildade. Essa é a vestimenta da igreja, a roupagem da igreja, tanto do ministério quanto dos crentes em geral. A roupagem final do crente é a roupagem da humildade, porque assim viveu nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro vai dizer por que é tão importante a humildade. Ele diz que isso é importante porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. O que você quer? A resistência de Deus ou a graça de Deus? Eu quero a graça de Deus. Então, para ter a graça de Deus, eu devo me revestir de humildade. Humildade não é aquilo que eu me esforço para parecer ser, mas é aquilo que eu sou de coração. Não é humilde na aparência, mas é humilde de coração. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a verdadeira humildade é de coração. Lá dentro, a roupagem, por fora aparece. Então, embora alguém tenha recursos, embora alguém tenha altas posições, tenha atingido na vida grandes patamares do ponto de vista social, econômico, seja em que área for, no caso eclesiástico também, essa pessoa será vista por aqueles que com ela convivem como alguém agradável, amiga, sensível, verdadeira e humilde. Então, a humildade, ela ultrapassa qualquer situação de vínculo que separam as classes entre as pessoas. O humilde, ele vive como alguém que realmente não faz distinção, acepção de pessoas, não é soberbo, exaltado, cheio de vanglória. E assim, sendo humilde, Deus lhe dá graça. Porque o humilde, ele reconhece a sua dependência da graça de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele trabalhou muito, mas trabalhou por causa da graça de Deus na vida dele. E quem somos nós, se não for a graça de Deus em nossa vida? É a graça de Deus que nos capacita a andar, que nos capacita a servir, que nos capacita a amar. Como é bom viver debaixo da graça de Deus. Ele vai falar, então, sobre essa questão da humildade, que é essa linha contínua que atinge toda essa orientação do apóstolo Pedro. É como uma raiz, um tronco e vários ramos, mas todos ligados no tronco da humildade. Humilhai-vos, pois, todos, debaixo da potente mão de Deus. Olha que coisa linda. Potente mão de Deus. A mão de Deus é forte. A mão de Deus é poderosa. E
todos nós, obreiros e crentes em geral, todos os servos de Deus, todas as ovelhas do Senhor, todos que fazem parte da herança de Deus, devem estar humilhados debaixo dessa poderosa mão, porque no tempo devido serão exaltados. Que tempo é esse? É o tempo em que a glória será revelada. Como ele disse lá no verso 1, participante da glória que se há de revelar. Essa glória será revelada e então nós seremos exaltados pela potente mão de Deus. Imagine como essa mensagem não atingiu com muita força aqueles irmãos que estavam enfrentando já perseguições. Então, não importa o caminho que você está atravessando, sendo ele difícil, não importa a situação que você esteja enfrentando, acredite, chegará o dia da glória, chegará o dia em que nós estaremos participando dessa glória e a poderosa mão de Deus vai exaltar. Então espera no Senhor, humilhe-se, mesmo que a mão da opressão, da perseguição, da luta, da aflição esteja muito pesada, maior, mais poderosa é a mão de Deus sobre a nossa vida. E assim podemos resistir firme, sendo sóbrios, como Pedro fala. Assim como o pastor, o obreiro tem que ser sóbrio, atento, acordado, despertado, não embriagado pelas coisas deste mundo. A sobriedade aqui é uma sobriedade espiritual, porque existe a embriaguez, a bebedice, a glutonaria com as coisas do mundo, que muita gente se envolve com as coisas do mundo e perde a sobriedade, ou não tem sobriedade espiritual alguma. Os crentes não. Os crentes, eles não se iludem, como disse Paulo, não se conformam com o mundo, mas se ajustam à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sobriedade nesse mundo de tantos exageros, de tantos abusos, de tantos excessos. O cristão, ele é sóbrio na presença de Deus, na santidade e assim vigiando, porque o diabo, diz Pedro, ele anda procurando a quem possa tragar como um leão, mas o cristão verdadeiro, ele não é tragado, não é destroçado por esse inimigo feroz, porque ele está atento, protegido debaixo da mão de Deus, então ele tem condição, com a graça de Deus, de resistir ao diabo, resistir firme na fé. E como aqueles irmãos já estavam sofrendo algumas perseguições, a fé triunfaria. Como o apóstolo João disse na sua epístola, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé depositada nele, que é o autor da fé, autor e consumador da fé. Fé em Deus é a fé que resiste e o diabo tem que fugir, porque essa fé, ela não é uma exclusividade individual de um crente, mas é uma fé de todo aquele que é salvo, a fé em Jesus Cristo. Assim como as aflições dos crentes, muitas delas são semelhantes, não todas, mas muitas são semelhantes em várias partes. E com relação à perseguição, o apóstolo Pedro disse que aqueles irmãos estavam passando perseguição, mas tinham outros grupos ou outros crentes em outros lugares que também passavam por aflições semelhantes. Então, mesmo passando por situações semelhantes ou diferentes, a fé é uma só. As lutas podem ser muitas, as aflições podem ser variadas e quantas são, mas a fé é uma só. A fé em Deus, fé que vem pela palavra, fé que vem por Jesus, fé operada por Deus, que encontrou lugar no coração do homem. E essa fé vence toda e qualquer aflição. E tentação, inclusive. Você que é jovem está passando por momentos de grandes tentações, resista todas na fé
em Deus e na sua palavra. E assim, Pedro diz que o nosso Deus, que é o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Ele nos chamou à eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então entenda que neste tempo presente da vida, Deus está lhe aperfeiçoando até que isso se conclua e por final haverá esse aperfeiçoamento completo, haverá uma confirmação total, haverá uma fortificação e um fortalecimento que Deus fará na nossa vida. Portanto, permaneçamos debaixo da graça de Deus, debaixo da potente mão de Deus, e a Ele, disse Pedro, e nós fazemos eco, seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Que o Senhor continue nos guardando e nos abençoando na nossa convivência cristã e na nossa batalha pela fé. Deus abençoe você.